Sexta-feira, dia 25 de julho de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, estamos recheados de informações e eu quero pedir a atenção especial de vocês para que assistam até o fim. O vídeo será um pouco longo porque tem notícias fundamentais para quem quer conhecer, inclusive a geopolítica mundial do momento. O que Donald Trump está fazendo no mundo e que vai mudar o rumo da história política mundial. Tenho certeza disto. Claro que eu vou começar com o que tem de mais urgente para nós, mas toda notícia é bem-vinda. Então, vamos lá. É tanta coisa que há pouco saiu a informação pelo Alan dos Santos, no programa lá, Timeline, né? Dizendo que aquele ministro e o Barroso estão lá no consulado brasileiro em Roma, fazendo o que ninguém sabe. Moraes, falei o nome do homem, se reuniu com o banqueiro Daniel Dantas para abrir uma conta em banco lá em Dubai. Essa é uma questão que chama atenção. Claro que eu estou me baseando no que disse Alan dos Santos há poucos minutos. E outra pergunta, por que Barroso quer virar embaixador em Roma? Ele está trabalhando para isso? Alguns dias atrás saiu a informação que ele iria se aposentar do Supremo para virar embaixador. E por que aquele ministro quer abrir uma conta em Dubai? Esta é a pergunta que fica. Claro, até porque tanto a Globo News com a dona Natuza Neri, como o próprio Eduardo Bolsonaro, a tal Lei Magnitsky pode sair ainda hoje. Eu estou gravando esse vídeo às 16 horas e 10 minutos. Pode ser que nem saia a tempo. Estou com o computador ligado para ver se sai alguma notícia. Mas pode ser que saia ainda hoje. Então, tem outra notícia que acabou de sair e que chama muito atenção porque não existe ainda uma explicação do porquê. A Venezuela começou a cobrar uma tarifa do Brasil que varia de 15% a 77%. Eu estou olhando meio de lá por causa das notícias ali, mas as tarifas variam de 15% a 77% sobre produtos brasileiros, mesmo nos casos em que, pelas regras do Mercosul, deveria haver isenção mediante a apresentação de certificado de origem. Saiu agora há pouco no site Poder 360 e também na CNN. A medida teria sido adotada sem aviso prévio. Ainda não está claro se a cobrança ocorreu por um erro burocrático, que normalmente não acontece, ou se foi uma decisão do governo venezuelano. A informação foi divulgada pela Folha de Boa Vista, lá de Roraima. E o governador de Roraima disse que ficou espantado porque praticamente tudo de Roraima é exportado para a Venezuela. Então é uma coisa que deixa a gente aí meio que, né? O que está acontecendo? Maduro cobrando tarifas acima da média do Brasil? Bom, é muita coisa, então conforme forem saindo notícias eu vou informando. Agora, cada dia fica mais explícito o intento do Inácio em fazer desandar qualquer tentativa de acordo com os Estados Unidos. Principalmente, claro, a respeito das tarifas que se avizinha. Com discursos tolos e toscos, propondo jogar truco com Donald Trump, chamando Jair Bolsonaro de fujão e chorão, chamando Eduardo de menino choramingando para salvar o papai, e outras inutilidades que ele disse ontem, lá em Jericoacoara, para uma turma de militontos comendo mortadela passada, não vencida. Quer dizer, são tantas inutilidades que estão presentes em seu vocabulário que é muito curto, então ele arrasta o Brasil para um campo inexpressivo ideológico. Quem olha para a atual situação do Itamaraty, diante desse tarifaço que está aí para acontecer, né, na semana que vem, e que deverá ser, sim, aplicado por Donald Trump, pensa à primeira vista que diplomatas surpreenderam seus ofícios. Ou melhor, surpreenderam ou não,
desaprenderam, me desculpem, seus ofícios. Por quê? O que faz o Itamaraty nessas horas? Para não mandar o Inácio fechar a boca. Então eles já não sabem mais como agir. Desaprenderam o ofício de um diplomata, que outrora já foi muito elogiado mundo afora, a diplomacia brasileira. No entanto, eles simplesmente obedeceram à instrução do Planalto, pois o Inácio em nenhum momento se preocupou com o impacto do tarifaço na economia do Brasil. Simplesmente está tirando proveito dessa briga para ganhar um pouquinho de popularidade ou reduzir a sua reprovação, que é muito alta. Pior de tudo, o ministro de Relações Exteriores, o Mauro Vieira, ao invés de instruir seu chefe a mudar o tom, preferiu fazer um passeio bizarro e irrelevante até a Croácia e depois para a Irlanda, deixando os produtores e exportadores brasileiros em desespero. Claro, porque o que está por vir aí é para deixar a terra arrasada, né? A carta endereçada ao Palácio do Planalto pelo governo americano, informando sobre essa taxa de 50%, foi recebida pelo Planalto no dia 9 de julho. E por incrível que pareça, no dia 10, o Mauro Vieira saiu em viagem, voltando apenas uma semana depois. Então isso mostra que as relações exteriores do Brasil é uma catástrofe. É o tipo do trabalho desmoralizante, dando de ombros para os riscos que o Brasil venha a passar. Agora, fato é que Brasília e Washington já não estão compartilhando relações comerciais e protocolares há muito tempo. E estão separados por um abismo de princípios. E no centro desse abismo há um nome que se repete como um refrão desconfortável nos corredores da Casa Branca. É o nome daquele ministro. O governo de Donald Trump se volta com força de um vendaval. Não economizou palavras nesta nova fase das relações exteriores entre Estados Unidos e Brasil. Em um novo movimento sem precedentes, no dia de ontem, à tardinha, o Departamento de Estado classificou aquele ministro do Supremo como o coração pulsante da perseguição e da censura contra Jair Bolsonaro, num ataque direto que abandona a diplomacia habitual para adotar o tom duro de uma denúncia moral e geopolítica. Mas não parou por aí. A acusação, publicada originalmente em inglês e republicada em português pela própria embaixada norte-americana em Brasília, aponta que aquele ministro restringe a liberdade de expressão até em território americano, violando, na visão do governo Trump, princípios básicos da primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. É o tipo de gesto que raramente ocorre, principalmente entre nações ditas como amigas. Quando uma embaixada assume a responsabilidade de traduzir e amplificar críticas a um magistrado estrangeiro, trata-se de um recado institucional muito claro, e é sinal de que o problema deixou de ser apenas jurídico ou político e passou a ser diplomático. Para o governo de Donald Trump, o ministro brasileiro transformou o Supremo brasileiro em uma ferramenta ideológica, usada seletivamente para perseguir adversários políticos e sufocar vozes conservadoras, além de construir uma versão de justiça que se assemelha perigosamente ao modelo chinês de controle estatal da informação. A crítica é pesada e é acompanhada de alertas. Washington estaria avaliando novas sanções contra agentes públicos brasileiros envolvidos na operação de censura transnacional. Nos bastidores de Brasília, a inquietação é grande. Afinal, nunca antes um magistrado brasileiro foi acusado formalmente por outro governo democrático de representar uma ameaça à liberdade global.
Essa tensão crescente também se projeta nas relações multilaterais. Organismos de direitos humanos e até veículos de imprensa estrangeiros passaram a acompanhar mais de perto os passos do ministro censor. Ele já não é apenas uma figura do noticiário nacional, mas sim uma peça-chave no tabuleiro global da liberdade de expressão. E, como eu disse antes de começar, o próprio Eduardo Bolsonaro, assim como o próprio G1, já estão analisando que talvez essa lei Magnitsky possa sair ainda hoje. E, se sair hoje, teremos um final de semana tenso para esse pessoal, hein? Vai deixar todo mundo de cabelos em pé, exceto quem não tem cabelo, e vocês sabem quem é. Agora, enquanto o Brasil dorme embalado pelo discurso do Estado Democrático de Direito, o mundo assiste com olhos arregalados ao avanço de um modelo autoritário travestido de legalidade. Um modelo que, segundo Donald Trump, não pode mais ser tolerado. O certo é que, para Washington, a muralha do Supremo Tribunal não é mais um juiz. É o rosto da repressão somente. E está em julgamento ainda, mesmo que informal, perante aos olhos do mundo. Ele, claro, está em julgamento porque tem processos contra ele, tem análises contra ele, tem a possibilidade da lei Magnitsky. Então, ainda é informal, até que em algum momento a coisa se vire de repente para um Tribunal Penal Internacional, colocando inclusive a Interpol na cola dele, Quem é que sabe? Agora, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver no computador se tem algo. Ainda não tem, é somente o que eu estou falando mesmo. Muito bem. Eu queria que vocês prestassem bem atenção no seguinte. Sabem quando um galo chega para botar ordem no galinheiro? Pois é assim que Donald Trump está fazendo com o mundo. Ele está colocando as cartas sobre a mesa, dando a chance para que cada país escolha um lado, pois daqui por diante haverá sim uma nova ordem geopolítica, mas com os mesmos mandamentos. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Por que vocês acham que a China, a Índia, o Japão e outros países, por exemplo, estão se sentando à mesa, conversando e aceitando as regras tarifárias com os Estados Unidos? Por que será? É porque o tio Sam é o único capaz de se garantir em todas as áreas. E naquelas áreas em que o próprio Donald Trump entende que está ficando para trás com relação à China, o governo americano já tem planos prontos que vai causar impacto direto na geopolítica mundial. É muito importante isso. Por quê? A nova Guerra Fria, hoje, é algorítmica. E os Estados Unidos acabaram de apertar o botão vermelho. Washington já não está mais discutindo se a inteligência artificial é importante ou não, mas decidindo que ela é a questão de sobrevivência nacional. E nessa semana, o governo de Donald Trump lançou o plano mais ambicioso, agressivo e ideologicamente moldado, já produzido por uma potência global na corrida pela supremacia tecnológica. O nome é Plano de Ação de Inteligência Artificial na América. Estamos diante de um manifesto geopolítico muito importante, e não de um plano técnico, diz o governo americano, diz a Casa Branca, aliás. O plano é dividido em 3 pilares que, somados, revelam a estratégia americana para dominar a próxima década: inovação, infraestrutura e diplomacia internacional. Mas não se enganem, por trás das palavras burocráticas e técnicas está uma mensagem muito clara. A inteligência artificial será a nova bomba atômica do século XXI. Quem controlar, vai controlar tudo. Donald Trump, em sua assinatura pessoal, que abre o documento, não disfarça e diz: é uma questão de segurança nacional,
alcançar e manter a supremacia tecnológica inquestionável. Se nos anos 60 os Estados Unidos disputaram a corrida à Lua com a União Soviética, agora disputam o futuro com a China, cabeça a cabeça, chip a chip, algoritmo a algoritmo. O documento começa detonando as regulamentações herdadas da era Biden. O governo Trump revogou ordens executivas que impunham regras de segurança e ética ao desenvolvimento de inteligência artificial, porque, segundo ele, a burocracia mata a inovação. E mais, sistemas de inteligência artificial financiados pelo governo devem proteger a liberdade de expressão e estar livres de engenharias sociais, como diversidade forçada, pautas ideológicas ou pautas climáticas. Aqui não há espaço para moderação. O governo se compromete a usar a inteligência artificial como uma arma patriótica, livre de viés progressista, que diga a verdade objetiva ao povo americano. Enquanto a Europa debate metas verdes, a China constrói as sombras. Os Estados Unidos anunciam em letras garrafais: Build, baby, build. Construa, querida, construa. Serão reformadas leis ambientais para facilitar a construção de data centers, fábricas de chips, usinas nucleares e geotérmicas. Criação de centros de inteligência artificial militares ultra-secretos, blindados contra ataques cibernéticos e intrusões de estados inimigos. Expansão de uma nova mão de obra técnica americana com treinamentos e escolas técnicas, colégios militares e universidades, formando engenheiros e operários para o novo arsenal digital. E tudo isso sem pedir desculpas ao clima. O plano rejeita o que chama de dogma climático, optando por energia abundante, barata e sem entraves ideológicos. O plano entra então na área internacional. Os Estados Unidos querem exportar sua inteligência artificial como exportaram sua democracia e seus mísseis. Chips, modelos, softwares, normas técnicas, tudo será oferecido a países aliados. Quem estiver com os Estados Unidos terá tudo. Quem não estiver, ficará sem nada. Um plano Marshall digital para travar a expansão da inteligência artificial chinesa. Propostas para impor regras internacionais alinhadas aos valores americanos, vetando que a ONU e fóruns globais sejam capturados por interesses autoritários. Controle rígido da exportação de chips de alto desempenho, com rastreamento por geolocalização. Vigilância total sobre tentativas de desvio tecnológicos pela China, Rússia e Irã e seus satélites. O recado é simples: quem não for parceiro da inteligência artificial americana será tratado como risco à segurança nacional. Isso é forte. Mas talvez o trecho mais inquietante esteja nos anexos, que diz o seguinte: o plano alerta para o uso de inteligência artificial em cyberataques, manipulação genética, criação de armas químicas e biológicas, além do deepfakes, usadas para sabotar tribunais e eleições governamentais. O governo propõe medidas de resposta legal, inteligência ofensiva e controle total sobre o ecossistema biotecnológico, financiado pelos Estados Unidos. Não se trata mais de uma ficção científica, é doutrina oficial. O Plano de Ação de Inteligência Artificial da América não é apenas um roteiro para a inovação, é um projeto de poder com raízes no complexo militar industrial, na doutrina da hegemonia tecnológica e na ideologia de um Estado forte, nacionalista, desconfiado de qualquer regulação que limite sua autonomia. O texto apresenta aí a inteligência artificial não como uma ferramenta de auxílio,
mas como um fator meu Deus, está difícil, mas como um fator civilizacional, né? Capaz de reconstruir a economia, reinventar a guerra e reordenar as mentes. O que os Estados Unidos lançaram essa semana não foi um plano, foi uma declaração de guerra silenciosa, feita não com tanques ou mísseis, mas com servidores, chips e linhas de código. E quem não entender profundamente desse movimento corre o risco de assistir o próprio futuro ser programado por outros. A nova Guerra Fria já começou, e ela é digital, invisível e profundamente americana. Ou seja, é um domínio pela inteligência artificial. Quem dominar esse campo vai dominar o mundo, assim como quem domina a internet, que é basicamente os Estados Unidos, domina o mundo. Basta desligar um botão lá, pronto. A internet sai do ar no mundo inteiro. É mais ou menos assim que a coisa funciona. Agora, existe um outro ponto que é importantíssimo e que também está servindo, inclusive, de barganha, de troca. Esses senadores que estão indo para os Estados Unidos hoje estão tentando levar na bagagem uma conversa de trocar as tarifas pelo acesso americano às terras raras brasileiras. E eu vou explicar o que significa terras raras, mostrando o que os Estados Unidos estão fazendo nesse campo. O Pentágono está se tornando o maior acionista de uma empresa americana de mineração de terras raras. Esse é um dos maiores movimentos até agora para se desvincular da China, e é um golpe de mestre do governo de Donald Trump. Mineração de terras raras é o processo de extração de elementos químicos chamados terras raras do subsolo. Apesar do nome, essas substâncias não são necessariamente raras, mas são encontradas em concentrações muito pequenas na natureza, o que torna sua extração tecnicamente muito difícil e um problema ambiental delicado. Quando nos referimos a terras raras, estamos falando de 17 elementos químicos, basicamente, elementos da tabela periódica, né? Que inclui aí o lantânio, cério, neodímio, praseodímio, ítrio e outros. Esses elementos são essenciais na fabricação de produtos de alta tecnologia, como ímãs superpotentes, smartphones, tablets, telas de LED, LCD, chips, semicondutores e, claro, principalmente para os Estados Unidos, equipamentos militares. Os elementos de terras raras estão em tudo: caças, mísseis, drones, veículos elétricos, aparelhos celulares, hardware de inteligência artificial, né? Coisa que a China controla e muito. A China controla mais de 80% da produção global. Isso é um desastre para a segurança nacional e Donald Trump acabou de encará-lo. É claro que a verdadeira questão é saber como gerações de líderes americanos permitiram que a China se tornasse dominante nesta área. Os Estados Unidos têm elementos de terras raras suficientes para suprir 85% das necessidades do mundo inteiro. Mas líderes como Jimmy Carter, por exemplo, fechou as capacidades americanas de refinar. O Pentágono de Donald Trump está investindo bilhões na empresa MP Materials, né? Uma empresa americana de terras raras, para construir uma segunda usina magnética no país até 2028. O Departamento de Defesa assumirá uma participação de 15%, tornando-se o maior acionista da empresa. Wall Street apoia a iniciativa e, por conta disto, as ações da empresa já dispararam 54% com a notícia. Tudo se trata de uma visão de segurança nacional para Donald Trump, e para isto ele está pronto para bater de frente contra quem quiser desafiá-lo. Essa é a notícia que saiu hoje e que é muito importante, porque a corrida tecnológica hoje em dia depende dessas terras raras para propiciar aos governos como Estados Unidos e a própria China produzir seus
produtos mais sofisticados tecnologicamente falando. E junto a isso, então, vem estas ações que o governo americano está tomando para barrar o crescimento da China, o crescimento tecnológico, para desenvolver em dobro a tecnologia americana, que parou no tempo porque preferiu comprar pronto do que fabricar lá dentro, e agora vai retomar essa corrida, o que torna essa briga muito forte, não só com relação a terras raras, como também na inteligência artificial, que vai dominar o mundo sim. Infelizmente, muita gente reclama, mas a inteligência artificial não volta mais ao zero, ela só vai avançar. Só que haverá um momento em que será possível controlar a inteligência artificial para evitar o lado negativo das coisas, que é a produção de materiais que não tem nada a ver com a realidade, né? E não vou entrar muito no assunto porque é uma coisa que eu mesmo ainda não domino também desconheço muito disso. Mas é importante ver o seguinte, como os Estados Unidos com Donald Trump resolveu bater de frente com o mundo. Por isso o mundo está se sentando à mesa com Donald Trump. Já passou pela mesa de Trump China, Índia, Japão, Coreia do Sul, Inglaterra, a França, a Europa de forma geral todinha está se sentando com Trump, porque uma tarifa pesada na União Europeia derruba a União Europeia, que já anda em frangalhos, diga-se de passagem. Ou seja, todo mundo está conversando. Aqui na América do Sul, a Argentina é o exemplo. E só existe um cidadão que se acha capaz de poder bater de frente. É o Inácio, que acha que com esses discursos vazios para sua militância fechada, né, na frente dos seus baba-ovo, desculpem, não gosto de usar termos assim, vocês sabem, mas na frente dos seus militontos, comedores de mortadela e faturam muito por fora, ele fala o que ele bem entende, dá risada, porque ele pode acusar, ele pode xingar, ele pode ofender, porque contra ele o Supremo não faz nada. Ninguém dá 24 horas para ele se manifestar, ninguém dá 48 horas para ele explicar isso ou aquilo, muito pelo contrário. Ele usa e abusa, acusa, superfatura a economia brasileira, né? Os rombos nas estatais não têm explicação para se dar. Qualquer país decente já teria impugnado a carreira política de um cidadão como este, né? Ele já teria sofrido impeachment há muito tempo. Muito embora, para o nosso azar, se acontecer um impeachment contra ele, entra o Chuchu, que é tão perigoso como ele. Sim, os dois são perigosos. Os dois estão na mesma cena do crime, não é isso? Então nós estamos no momento ímpar, onde esperamos, por conta dos Estados Unidos, uma solução contra os abusos ditatoriais da Suprema Corte e automaticamente para travar o país com tarifas pesadas, onde ele, o Inácio, é sim um verdadeiro responsável. Por hora, meus amigos, até esse exato momento que eu estou terminando esse vídeo, não saiu Lei Magnitsky ainda, quem sabe mais à tardinha. Mas se sair, nós vamos comentar, evidentemente. Por hora, eu desejo que vocês deixem os likes no vídeo, se gostaram, claro. Compartilhem o vídeo com seus amigos, convide a todos a nos acompanhar. Participem do Terra Brasilis News, colaborem com o canal, quem puder colaborar, e eu agradeço de antemão. E desejo a vocês um excelente final de noite nessa sexta-feira. Espero encontrá-los amanhã novamente, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.